Caminito é a rua mais famosa da cidade de Buenos Aires, também a mais colorida e visitada pelos turistas. A Rua Caminito está localizada no coração do bairro de La Boca, na área conhecida como Volta de Rocha, em frente ao Riachuelo. Caminito é cerca de 400 metros de La Bombonera, estádio do Clube Atlântico Boca Juniors. Em 1959, El Caminito virou um museu a céu aberto, sem portas, que ajuda a contar a história de Buenos Aires e dos imigrantes que trabalharam na construção da cidade. Em 1950, um grupo de moradores, entre os quais estava o famoso pintor Boca Quinquela, decidiu restaurar o terreno. O pintor batizou a rua como Caminito pelo título do popular tango em 1926. Café Havana. Impossível pensar em ir para a Argentina e não se lembrar dos deliciosos e famosos alfajores. Havana combina café com alfajor, a dupla perfeita. Café El Ateneo. É muito incrível. Foi escolhida como a segunda livraria mais linda do mundo. E no fundo dela há um café que praticamente pede para que você sente e tome um. Café Tortoni. Uma cafeteria mais clássica impossível. É considerado um dos cafés mais representativos de Buenos Aires e está na lista dos bares mais notáveis da cidade. Café Via Noiseri. Dentro de uma das unidades da livraria El Ateno, no andar superior, em um cantinho muito gostoso. O alfajor é, na verdade, uma receita árabe conhecida como ilhaçu. Com a ocupação árabe na Península Ibérica, em 1711, o alfajor chegou à Espanha. A receita, que antes era como um marzipan, levando gema de ovo e amêndoas, foi adaptada para o alfajor que conhecemos nos dias de hoje. 2 padeiros decidiram criar uns pãezinhos folhados em forma de meia-lua, símbolo representando a bandeira turca. Assim, os vienenses tinham a oportunidade de comer esse pão, destruindo o símbolo dos inimigos. Na Argentina, eles receberam o nome de media luna e são definidos como um tipo de factura que são pães de massa doce. A erva mate repousada é uma característica marcante do mate argentino. A presença de galhos e alta granulometria da erva mate padrão facilitam o preparo, que praticamente nunca entope. Por isso, o mate de lá se diferencia do brasileiro. Ele é mais acentuado e marcante. Vale a pena provar. O desemprego e a pobreza aumentaram expressivamente na Argentina nos últimos meses. A economia está em queda livre, com mais de 42 mil pequenas e médias empresas fechadas desde março. Quando a quarentena começou, em 20 de março, eles nos diziam que o pico seria em abril. Depois disso, que seria em maio, junho e julho. A crise na Argentina se agravou tanto nos últimos anos que o país perdeu muito peso na composição das exportações brasileiras. Os efeitos já são percebidos. O comércio entre o Brasil e a Argentina registrou queda de 29% de janeiro a julho de 2020. O peso argentino está valendo 0,013 do dólar americano e 0,068 do real brasileiro. O futebol na Argentina é o esporte mais popular e praticado pela população, que desde a infância já ama e pratica. Ele apresenta várias lendas no esporte, dentre elas Lionel Messi e Diego Maradona. Dieguito, como é conhecido popularmente, é considerado por muitos o melhor e maior da história do futebol, principalmente pelo fato de ter ganho 2 Copas pelo seu país e por ter doutrinado na seleção. Maradona é famoso também por um jogo em específico, um jogo em que ele marca um dos gols mais bonitos da história das Copas do Mundo e protagoniza o lance conhecido como La Mano de Dios, em que ele faz um gol com a mão e classifica a Argentina. Lionel Messi é outro considerado um dos melhores, se não o melhor jogador da história de todos os tempos. Mas isso se deve principalmente ao seu desempenho no seu clube, Barcelona. Muitos o consideram alienígena. Fazer mais de 90 gols em uma única temporada, meta que nem alguns clubes atingiram. Isso é realmente ser de outro planeta e ser um gênio da bola.
Messi, porém, nunca fez muito na seleção. O seu principal feito foi um vice de Copa do Mundo. Mafalda, personagem criada pelo cartunista argentino Quino. As histórias apresentam uma menina preocupada com a humanidade e a paz mundial que se rebela com o estado atual do mundo. Apareceram de 1964 a 1973, usufruindo de uma altíssima popularidade na América Latina e Europa. A personagem foi criada para vender eletrodomésticos. A garota, que tanto refletiu sobre o capitalismo, a economia e a ordem mundial, é fruto dessa mesma sociedade de consumo. Logo após a publicação do livro Mundo Quino, em 1963, seu primeiro livro de humor gráfico, Joaquim Lavado foi chamado para desenhar uma família de personagens para divulgar eletrodomésticos. Em uma tira de jornal, todos os nomes começando com M.A. Menina se chamava Mafalda, em homenagem a uma das personagens do romance Dar la Cara. A ideia era criar uma história sobre a família que usava os produtos da marca a fim de oferecê-la gratuitamente para jornais e revistas. Mas a campanha publicitária nunca viu a luz do dia, e Quino deixou seu bebê guardado na gaveta. E alguns meses depois, no entanto, quando Quino foi convidado para publicar uma tirinha no Primeira Plana, Mafalda finalmente chegou ao jornal em papel, dando início à sua carreira. Em 2019, Mafalda completou os 50 anos. Quino foi pensador, cartunista e designer da nossa querida e amada Mafalda. Faleceu dia 30 de setembro de 2020. Quino rejeitava a fama, apesar do sucesso enorme que teve com a personagem. Durante anos, pendurou uma placa em seu escritório que dizia: por motivos de timidez, não se aceita reportagem de qualquer tipo. Optei pelo desenho porque falar para mim é difícil, admitiu em uma entrevista. Em outra, disse que havia decidido que sua protagonista deveria ser mulher por causa da influência do movimento de emancipação feminina dos anos 1960 e porque as mulheres são mais espertas, ao longo de quase uma década. Quino publicou o total de 1928 tiras estreladas por Mafalda. Tango é um estilo musical de coreografia complexa. O tango é um pensamento triste que se pode dançar. A Argentina é um país latino, com uma área extensa ocupada por seu famoso gado. O país é conhecido por sua dança e sua música, o tango. A capital da Argentina é Buenos Aires. Patagônia é um dos lugares mais incríveis do planeta. A paisagem é composta por montanhas cobertas de neve, natureza selvagem, lagos, glaciares e animais raros. Em toda a região, a neve é quase pano de fundo em praticamente todos os passeios. As enormes geleiras, como o glaciar Perito Moreno, são ponto alto do tour pela cidade de El Calafate. Bariloche oferece experiências incríveis para quem quer esquiar e praticar esqui. Se pensa que as atrações param por aí, está enganado. É possível ver muitos animais marinhos, como pinguins, baleias e leões marinhos, no habitat natural. Se você gosta de história, visite também o Museu do Fim do Mundo, o Museu Marítimo do Presídio de Ushuaia e a Galeria Temática de Ushuaia. Uma das regiões mais fascinantes do país, a Patagônia, oferece experiências únicas.